Hoje com o pastor Joseph Prince. Sobre a Páscoa em Êxodo 12, do verso 1 até no final. Mas vamos agora, depois da Páscoa, e vamos ver o que aconteceu naquela mesma noite. Fizeram, pois, os filhos de Israel de acordo com as palavras de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Olha para mim. Se você pensa que isso não foi muito justo porque o Senhor os favoreceu, olha bem. Isso, na verdade, foi pagamento de anos e anos e anos e anos de trabalho sem salário. Deve ter sido com juros também. Era o salário que eles nunca pagaram. Você ouviu? Você foi enganado? Você foi roubado? Você foi, talvez, manipulado e fez um investimento, algo assim, e foi enganado? Quero te falar uma coisa, você é filho de Deus, então seja sábio, seja sábio. A maneira de Deus é sempre o que trabalha e ajunta vai crescer. Nada de ficar rico rápido, certo? Sempre seja sensível à voz do Espírito. A Bíblia diz que aquele que deseja ser rico tem olhos maus. No livro da sabedoria, de Provérbios. O que deseja ficar rico tem olhos maus, mas aquele que trabalha e guarda aumentará. O sono do trabalhador é doce, eu amo tudo isso, aquele que trabalha vai enriquecer. Por isso trabalhamos. Amém. Está ouvindo? E também com a bênção do Senhor? Quem enriquece não acrescenta dores. Glória a Deus. E você tem que dizimar. Amém? Abraão dizimou. A Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote, à direita de Deus Pai. E a palavra dízimo está ligada no hebraico à palavra rico. Aser está em Maser, que é dízimo. Então, o segredo é dizimar, juntar com o trabalho e enriquecer. Amém? Nunca ficar rico da noite para o dia. Cuidado com isso. Ouviu isso, igreja? Então, essa transferência é legal. Deus deu favor para receberem o seu salário, amém, com juros pelos anos, amém. Alguns não tinham nem mais os seus pais, que também eram escravos naquela época, durante todos os anos, e nunca receberam nada. Olha, em uma só noite, eles receberam tudo. E que época estamos vivendo agora? Época de trevas. E o que teremos, igreja? Luz em todas as nossas habitações. Amém? Que tempo é este? Tempo de transferência que vai acontecer. Olha, não fique só confiando no seu pastor, mas vai conferir que estação é essa. Será que isso é da palavra de Deus? Amém? Então vamos verificar agora o começo do capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, Nissan, que na verdade vai ser hoje à noite, o 10 de Nissan. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Diga cordeiro. Certo, este mês, a Bíblia diz que será o princípio dos meses para eles. Olha, você tem que entender isso. Na verdade, o calendário deles começa com Rosh Hashanah. Você sabe disso? No calendário deles, você sabe qual é o ano novo para eles? Não é em abril, no mês de Nissan, mas é sim no mês de setembro, Rosh Hashanah, o ano novo deles. O ano novo para eles. E olha bem, eu estava verificando, o ano passado foi 5.778. Este ano, que é o ano novo deles, é 5.779. Sabia disso? 5779. 57 é, na verdade, o começo. Mas o 78 tem significado. E o 79 também tem um significado. 79, 70, na verdade, é a letra Ain, que é o olho. 9 é o Tet. No alfabeto hebraico é o Tet. E a figura do Tet é a serpente. Ain, seu valor numérico é 70. Tet é 9, 79, que é este ano. Olha a serpente. E você diz, olhar a serpente? É porque estamos vivendo tempos de trevas, muitas coisas ruins vão acontecer e nós estamos vendo. Deus disse, não, filho. O mundo vai ver a serpente.
fazendo essas coisas sem saber que é serpente. Você vai ver a serpente na cruz. A serpente de bronze. Amém. Luz nas nossas casas, igreja. Luz nas nossas casas. Posso ouvir um amém? Ok, voltando ao assunto. Isso foi de graça. Esse mês será o princípio dos meses, então eles começam em Rosh Hashanah, que na verdade é o 7º mês depois de Nissan. Mas na verdade, Deus está mudando o ano novo deles, dizendo, de agora em diante o ano novo vai ser em Nissan, mas eles ainda celebram Rosh Hashanah, que é o ano cívico deles. Mas o calendário espiritual começa com Nissan. Certo? Não vamos debater quando devem começar o ano novo, mas na verdade eles têm 2 calendários, como os chineses. Tem gente que celebra 2 aniversários. Isso é bom, não é? Mas não pense que vai receber 2 presentes de mim. Somente um. Amém? Pastor, você nunca me dá presente? Ei, a palavra é o melhor presente que eu posso dar para você. Amém? Glória a Deus. Ei, vocês agora estão aprendendo, hein? Muito bom. Graças a Deus estão aprendendo. Este mês será o princípio dos meses. Quero profetizar. Você quer ouvir uma profecia? E este aqui é o mesmo pastor que disse para Deus, quando eu perguntei para o Senhor, que ano será esse? Ele me disse, o ano da chuva seródia. Eu disse, hã? E eu fiquei por um tempo relutando com isso, porque Israel estava numa seca de 5 anos. Não tinha chovido. Durante 5 anos. E Deus me fala que é o ano da chuva seródia? Mas o quê? Eu perguntei, tem mais alguma coisa? Chuva seródia, só chuva seródia. Eu disse, se durante este ano a chuva não cair, vão falar que eu sou um falso profeta. Você se preocupa com a sua reputação? Não, Senhor, mas com a tua glória. Eu vou falar. Isso é muito fácil porque algumas pessoas seguem esses tais de profetas. Eu não sou um profeta. Eu já falei, eu sou um pastor. Certo? Eu não sou profeta. Aqueles que são profetas se vestem como profeta. Eles estão no YouTube e eles ensinam as pessoas de graça. Certo? Me fala uma profecia deles que se cumpriu. Será que tem um histórico de dizer coisas que aconteceram? Quem está nessa igreja há tempo, eu não estou falando isso para me orgulhar, mas eu quero te dizer, certo? Porque eu tenho zelo por você. Para que você não seja enganado pelas pessoas que só querem dinheiro. Amém? As pessoas muitas vezes ficam focadas em Israel e recebem todos os tipos de conselhos. Invista aqui, invista nisso, naquele outro. Não, amigo, o melhor conselho ainda vem da igreja. Conhecemos essas organizações de todos os lugares de Israel. E te falo isso, algumas dessas organizações são contra Jesus. Cuidado. Amém? Eles fazem uma boa apresentação, mas alguns ainda precisam de ajuda. Igrejas messiânicas que precisam de escolas, precisam muitas vezes um carro. Procure a igreja, não faça independentemente. Nós fizemos as pesquisas. Então, quando falei do ano da chuva seródia, ok? Você sabe que as notícias agora mostram justamente isso. Chuvas de proporções bíblicas. Encheram. Essa notícia é recente. Foi um pastor, Benjamin, que enviou para mim. Amigo, olha, isso é incrível. Esta chuva oficialmente encheu o Mar da Galileia. E a data aqui é no dia 3 de abril. Elevou 12 polegadas nos últimos dias. Olha para mim. Quando estive lá, nunca vi chover tanto. Foi o mês passado quando eu fui com os pastores. Ficamos trancados no museu. E também milhares de pessoas ficaram trancadas no museu. Todo mundo estudou tudo que tinha no museu. A chuva não estava só caindo, mas era derramada de forma que doía se batesse em você. Era chuva forte, mas nos alegramos porque, sabe, eu me alegrei porque eu senti um alívio, porque eu não seria apedrejado por ser um falso profeta. Amém? Mas, deixe-me falar uma coisa, igreja. É fácil falar de algo e profetizar depois que aquilo aconteceu. Muitos fazem isso, até os que estão na mídia. Não é? Fala para eles falar algo que vai acontecer. Esse pastor está à frente de uma igreja que é das maiores da Ásia, com um ministério que atinge milhões, potencialmente falando, através da mídia social e também da televisão. E quando eu falo, todo mundo escuta no mundo inteiro. E se eu fosse um falso profeta, todos saberiam. Graças a Deus. As chuvas vieram, certo? Então Deus é fiel e por isso eu estou aqui. E eu disse tudo isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Não quero que você me reconheça, mas dê glórias a Deus. Eu só sou obediente para aquilo que o Senhor fala. Então, se eu te falar que isso é do Senhor,
Esqueça então o passado. Este mês será o princípio dos meses. É um novo começo. Fala de um novo começo, certo? Você pode ter cometido erros graves. Talvez cometeu erros até bobos, certo? Você fez alguma coisa e se arrepende por isso, mas deixe-me falar uma coisa. Esqueça o passado. A palavra de Deus para você é um novo começo agora. E profeticamente eu acho que não temos muito mais Páscoas para acontecerem, porque eu sinto que vai acontecer neste ano, mas eu acho que estamos vivendo os últimos dias. Israel voltou a ser uma nação depois de 2000 anos de exílio. Amém. Voltaram a ser uma nação. O mundo pensou que estavam mortos, mas não, Deus os ressuscitou. Isaías disse: pode nascer uma nação num só dia, e aconteceu em 1948. Eles voltaram em um só dia, no dia 15 de maio, 1948. Voltaram a ser uma nação. 15 anos é o número do descanso. 15 anos depois disso, 15 de maio, 1963, um garoto nasceu para pregar sobre o descanso. Estamos vivendo os últimos dias. Certo? Não só meu nascimento, mas seu nascimento. Fomos destinados para um tempo como este. Você foi preparado para um tempo como este. Eu falei para os líderes que existe uma predestinação no chamado, até mesmo Paulo foi escolhido no ventre da sua mãe. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Por isso ele tinha um ciúme, um zelo pela obra de Deus. Ele queria servir ao Senhor, mas serviu da maneira errada. Ele perseguia os cristãos e os perseguia, tirando da sua casa e levando para a prisão. Ele até saiu de Israel e foi para Damasco quando se encontrou com o Senhor. Ele consentiu na morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Ele estava lá, podia impedir isso, ele era uma autoridade. Ele se tornou um fariseu dos fariseus e olha, mesmo assim, havia algo nele, um zelo, uma paixão por algo. Aí está o seu ministério. E por isso você nasceu. Não desperdice isso. Não perca tempo. Faça o que você ama e o dinheiro vai aparecer. Não fique a vida toda fazendo algo que você não gosta. Amém. Ore a Deus. E sabe, eu quero te falar algo. Deus olha para o seu potencial. Amém. Volte ao Criador. Ele sabe por que Ele te fez. Peça a Ele. Senhor, me dá a direção. Ele vai te falar. Amém. E o lugar da sua missão também é o lugar da sua bênção. Do fluir sobrenatural. De abundância. Alguns não param para pensar o que realmente querem fazer. O que arde em mim. Lá no fundo você quer ser livre e você vive dizendo: eu quero ser livre do meu casamento, talvez. Isso é Satã. Isso não é de Deus. Certo? Isso não é de Deus. Ok? Ok? Pedro disse para Ananias: por que Satanás encheu seu coração? Então Satanás faz isso com pensamentos. Mas a Bíblia também diz, Neemias diz, Deus colocou no meu coração para reunir todo o povo. Deus coloca no coração, Satanás coloca pensamento na mente. Os pensamentos de Deus são mais profundos. O do diabo são lascívias e desejos impuros e tudo mais. Mais superficiais, você sabe, você aprende a discernir, mas lá no fundo o Espírito fala, porque você e Deus estão tão unidos e você se torna um espírito com o Senhor. E Deus fala ali suavemente, ele não grita, mas o diabo grita e coloca tentações em você. É por isso que depois que o pecado acontece, quando você cai em tentação e o pecado traz a morte, no final, você fica se sentindo vazio. Não é? Prazeres carnais temporários, não vale a pena. O pecado vai custar mais do que você quer pagar, pense nisso. E às vezes o pagamento nunca acaba. Mas Deus me perdoa, Deus não está cobrando nada de você. Mas é o pecado que cobra. Deus te perdoa, mas um certo tipo de punição deste pecado faz parte deste pecado. Quem toca no fogo vai acabar se queimando. Você entende? Não dá para separar. E a dor é contínua, especialmente infidelidade conjugal. A dor pode se prolongar por muito tempo. A desconfiança vai durar muito tempo. Pastor, sim. Só fale sobre a Páscoa, ok. Este mês será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano para vós, não estou com pressa, certo? Olha bem, no 10 deste mês, que começa nesta noite, pegue um cordeiro para cada família.
Um cordeiro para cada família. Agora, não era a Páscoa ainda. A Páscoa ia acontecer no dia 14. Certo? No 10 eles pegavam um cordeiro. Um cordeiro para cada casa. Deus quer salvar cada casa. Um cordeiro para cada casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus avós, pelos seus pais e também pelos seus irmãos e todas as pessoas é você ser salvo. Para que a sua luz brilhe, porque por causa de você tem uma grande porta que abriu no céu para que a mão de Deus venha e abençoe os seus amados. Por sua causa. E te digo isso. Seja o que for, não importa se tem briga na sua família. Quando eles conhecerem Jesus por sua causa, no céu, a gratidão vai ser eterna. Nada mais vai importar dinheiro, algumas pessoas brigam por causa de dinheiro. Sabe, no céu, andaremos nas ruas de ouro. É isso que Deus pensa do ouro no céu. Como nós consideramos o asfalto para as estradas. Fale com eles, um cordeiro para cada casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Verso 4. Mas se a família for pequena para o cordeiro, não é o cordeiro ser pequeno para a casa. Jesus é maior do que todas as nossas necessidades. Você nunca vai ler o cordeiro é muito pequeno. Olha bem, a instrução aqui é se a casa for muito pequena, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Convide os amigos, amém? Cada um conforme o que comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Agora, olha bem, voltemos ao verso 3. Fala do cordeiro, diga cordeiro. Precisamos entender isso sobre Jesus, na verdade ele é o cordeiro. Um cordeiro. Tem muitos cordeiros. Só um cordeiro. Próximo verso. Agora fala o cordeiro, a última parte do verso 4. Fareis a conta conforme o cordeiro. O no nosso idioma é um artigo definido. É somente um, o. Ok? Nós sabemos que ele é o único. Agora, seu cordeiro era um cordeiro, agora o cordeiro. Não um cordeiro, o cordeiro. E agora ele se torna o seu cordeiro. Ele é seu cordeiro? Amém. Será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, nesses dias antes do 14 de Nissan, 5 dias no total, eles examinavam o cordeiro. Eles examinavam para ver se não tinha nenhuma mácula, senão não seria aprovado. Porque ele é uma figura de Jesus Cristo, nele não há nenhuma mácula, nele não há nenhum pecado. Amém? Ele não teve nenhum pecado. Ele não cometeu pecado. Ele nunca cometeu ação pecaminosa. Nunca fez nada pecaminoso. Não conheceu o pecado. Incrível. Em todos os aspectos. Estava sem pecado. Amém? Verso 6. E o guardareis até o 14º dia. Eu não vou falar da história porque você já conhece, mas eu quero falar, antes de terminar, o que está no meu coração. Principalmente a parte que diz, Deus menciona especificamente, e quero enfatizar, Deus diz, vai haver uma transferência. Certo? Na mesma noite. Isso é muito interessante. Uau! Deus disse isso para o seu amigo Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou seus 12 filhos e foram para a escravidão no Egito. Certo? Então Abraão, muito tempo antes deles, recebeu essa promessa. E foi isso que Deus falou para Abraão depois que ele deu o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão com pão e vinho. E no próximo capítulo, e eu creio fortemente que tem uma chave aqui. Deus disse em Gênesis 15:13 para Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será afligida e reduzida à escravidão por 400 anos de salário. Eles receberam numa noite. Mas também eu julgarei a nação a que ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza. Então foi Deus mesmo que disse que quando saíssem, falando do êxodo do Egito, naquela noite, quando saírem, eles vão sair com grandes riquezas. Não iriam sair pobres, mas sairiam ricos. Você ouviu isso? Eu creio que nós iremos ser arrebatados e subiremos ricos. Agora, olha bem, aqui as pessoas temem pregar isso. Ah, você fala da teologia da prosperidade? Esse tipo de evangelho eu não gosto, olha bem. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Errado. Ok? Evangelho da graça. Evangelho da graça. Mas na igreja primitiva, em Atos 4, a igreja dos apóstolos, e os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. O que você acha que aconteceu lá? Milagres de cura, de muita saúde.
Você não acha isso? Aqui fala de grande poder, não é? Milagres de cura, nós lemos isso. Amém? Expulsando demônios. A depressão saindo das pessoas. Amém? Em todos eles havia abundante graça. A igreja pregava graça naquela época. E aqui nós pregamos também. Amém? Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Assim era a igreja primitiva. Amém? As pessoas iam para a igreja, sabe? E prosperavam. Vendiam propriedades e Ananias e Safira não estavam numa igreja que era pobre, mas uma igreja que tinha muita provisão. Escute, olha para mim. Você vai ver na mídia social coisas assim, sabe? O seu pastor é um tipo de feiticeiro, é um tipo de, até mesmo um herético, ele também fala da teologia da prosperidade. Não me importa o que eles falam de mim, sabe? Eu sei que você conhece a palavra de Deus. Você sabe que eu nunca na minha vida coloquei palavras na boca de Deus, mas foi Ele que disse, nessa noite vão sair com grandes riquezas. Amém? Não é? Vamos em frente. Não se preocupe com isso. Vamos falar a verdade. Porque alguns precisam disso. Porque aquilo que Deus te revela, você vai acreditar. E quando você crer, a provisão vai chegar. Amém? É um novo começo. É um novo começo. Há um espírito de intimidação na igreja. Não fale de riqueza, não fale de cura, não fale sobre essas coisas, não fale sobre cura e não fale sobre prosperidade. Olha, nós não cremos em prosperar somente para satisfazer o seu próprio ego. Não estou falando disso, estou falando de ser uma bênção. Amém? Sendo um provedor, não como o Mar Morto, que só recebe e não dá nada. Sendo como o Mar da Galileia, cheio de peixes, amém? Mas a provisão tem que vir. Para a provisão, então, sair. Amém? Seja uma bênção, glória a Deus. A terra que mana, não a terra que tem leite e mel, mas a terra que mana leite e mel é abundância. A promessa é essa. Uma transferência vai acontecer. Quando vai ser isso? Parece que vai ser depois das trevas. Na última praga. Deus disse, quando eu ver o sangue, vou passar por cima, certo? É o sangue de Jesus que nos salva, mas algo aconteceu naquela noite. E por isso saíram, como diz o Salmo 105. Este salmo nos diz... E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Eu sempre falo isso, não havia um só fraco nas suas tribos. Tomamos Santa Ceia, e hoje é uma forma de você participar todo dia. A Santa Ceia é como a Páscoa, e ela foi instituída na noite da Páscoa. Naquela noite. Amém? Participaram dela. E olhando aqui, diz que não havia entre eles um só fraco, mas olha o começo. O espírito de intimidação não quer que leiamos a primeira frase. Não é, mas vamos ser libertos deste espírito em nome de Jesus. E tirou-os para fora com areia e pedras. E tirou-os para fora com o suficiente. Só com a roupa do corpo? Não. E tirou-os com prata e ouro. Se você não sabe o que é isso, pergunte para sua esposa. Querido, você nunca me dá isso. Não zircônia, prata e ouro. Então, mesmo não gostando, olhando para esse verso, você vai ver Deus falando de cura e riqueza. Você decide. Certo? Mas isso está muito claro. Vai acontecer nos últimos dias. E vai acontecer dessa maneira. Vamos ver isso em Provérbios capítulo 13. O homem de bem deixa uma herança ao filho dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Depositada para o justo. E os pecadores trabalham muito. Fazem até hora extra, mas estão depositando para o justo. Amém? Isso é frustrante? Se você não está do lado certo. Salomão disse em Eclesiastes 2, porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento. Seja bom diante dele. Você está em Cristo e você é bom por isso. Amém? Mas ao pecador dá trabalho. Ao pecador, ele dá trabalho. É um ministério deles. Amém? Para eles dá o trabalho para que lhe ajunte e amontoe. Para dá-lo, olhe bem ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito para eles. Provérbios 18. É 18? 28. Sim, ainda bem. Lembrei rapidamente. O que aumenta os seus bens com usura, isso
é juros, certo? E ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Ajuda o pobre. Ajuda o pobre. Você ajuda o pobre? Tem muitas pessoas lá fora no mundo que são admiradas na mídia social. Uau! Sabe, assim a inveja começa, tira os olhos de Jesus, se sente como se tivesse nascido na hora errada, na família errada, no lugar errado. E acontece assim quando você olha para o seu Facebook, certo? Coisa boa, coisa ruim, é o conhecimento do bem e do mal. Se alimenta da árvore errada e por isso fica deprimido. Porque está com medo. Está com medo da árvore errada, irmão. No dia que dela comeres, morrereis. E assim tudo morre. Não é só o conhecimento do mal. Quando você olha para isso, é conhecimento do bem e do mal. Não é? Eu não disse que o Facebook é mal, eu não disse isso. Ok? Não fala isso de mim, ok? Certo? Amém? Porque eu também posso falar de você. Mas o fato é que o Facebook é algo neutro, certo? Mas o conhecimento que está ali, e não é só o Facebook, mas a mídia social, seja o que for, o conhecimento colocado ali é também do bem e do mal, certo? Mas não precisamos viver disso. É perigoso esse conhecimento do bem e do mal, isso vai acabar te matando. Olhe para Cristo. Alimente-se dele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.